Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre algo que para mim, que vocês têm percebido, né, na minha forma de ser, enfim, eu procuro ser e expressar alegria. E eu quero falar um pouquinho sobre a alegria do reino. Porque a alegria do reino, ela está onde a missão do reino está. E há uma ligação direta entre alegria e missão. E se nós percebermos, o ser humano, de modo geral, ele está sempre procurando alegria. A gente não gosta de não ter alegria. A gente quer momentos de alegria. A gente busca isso. Inclusive, a gente paga caro para ter alegria, né? A gente paga caro, a gente compra coisas, a gente vai a lugares, a gente viaja para outros lugares, a gente, enfim, gasta, se você for pensar, a gente gasta boa parte dos nossos dinheiros, do nosso recurso, tentando adquirir coisas que gerem alegria. Bem, mas existe uma alegria que Jesus fala, a alegria do reino, e ela está extremamente associada à missão. Mas para ilustrar isso, eu queria passar algumas imagens para você aqui, de algumas manifestações de alegria que as pessoas têm ao longo do tempo. Por exemplo, pessoas gostam de comer juntas, né, de sentar numa lanchonete, num restaurante, num shopping, comer, enfim, e buscam ali ter boas conversas para se alegrarem. Também, alguns até procuram um incentivo químico, né, uma bebida, um cigarro, alguma coisa para ainda turbinar essa alegria, aumentar essa alegria. Alguns gostam de jogos esportivos, né, eventos esportivos, ali com uma multidão de gente gritando, cantando. Ok, ele também é uma tentativa, é uma manifestação de alegria. Outros gostam de sair para dançar, pular, né, e vão para festas, tentando ali ter algum tipo de manifestação de alegria. Enfim, brincam, né, de diferentes formas. Também pessoas que consomem drogas, né, buscando ter alegria. Alguns procuram uma piscina, uma coisa calma para ter alegria. Alguns viajam para ter alegria. Nessa época do ano, muitas pessoas viajam para ter alegria. E aqui nós vemos, então, várias tentativas e várias manifestações de se ter alegria. Algumas bem saudáveis, algumas nem tanto, algumas boas, outras nem tanto, mas o fato é que todo ser humano, de alguma forma, ele tenta ter momentos de alegria. Ele procura lugares para ter momentos de alegria. Ele quer acumular momentos de alegria. Mas existe uma manifestação de alegria diferente. E é sobre ela que eu quero falar nessa manhã, que ela está extremamente relacionada à missão. Quando você está fazendo a missão de Deus, cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer, vivendo o teu propósito de vida espiritual, você vai ter uma alegria incrível. Por exemplo, você é capaz de ir para um hospital, fazer visita, no meio de um monte de gente doente, gente com doenças graves, e você ir ali e sair dali alegre. Por quê? Porque você foi fazer uma coisa, uma missão, e aquilo, por mais difícil que seja, te deixou alegre. Eu estava ali levando esperança, orando, conversando com pessoas. Eu me lembro, já vi isso, pessoas que fazem trabalhos sociais, seja nas madrugadas, seja nas manhãs, de dia, na Cristolândia, em outros lugares, que estão ali trabalhando horas e horas e horas, fazendo o esforço físico, ficando horas e horas de pé, caminhando, fazendo coisas, se expondo, né, a situações difíceis, a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, e elas ficam ali horas trabalhando, e no final elas estão o quê? Alegres. Uau! Alimentei pessoas, cuidei de pessoas, ensinei pessoas, amparei,
dei consolo, dei comida, dei roupa, dei remédio, enfim, fiz algo. Estou feliz. Corpo cansado, dor nas pernas, nas costas, dores diversas, mas alegre. Ou então, pessoas que conseguem, tu já teve a experiência de ler a Bíblia e começar a rir? Já teve essa experiência? De ficar sorrindo? De ficar lendo a Bíblia e começar a rir, dizer, Deus, como é que pode? Meu Pai, que coisa boa. Olha só, entendi agora. Faz sentido. Caiu a ficha. Entendi algo. Se abriu o entendimento. Eu me lembro, uma vez, eu estava viajando de avião e do meu lado tinha um senhor que estava lendo a Bíblia. E ele estava rindo, lendo a Bíblia. Ele ria. E como aquilo, eu disse, Deus, eu quero rir como esse cara. Eu quero começar a ler, a ter uma alegria, assim, de ler e dizer, uau, uau. Não são só letras, não são só algumas frases, não. Tem algo mais. Encontrar alegria nisso. Encontrar alegria num culto. Como nós tivemos aqui essa semana, vários cultos especiais, cheios de alegria, de ambiente espiritual, especial. Nós cantamos aqui, Rodrigo, no início, aquela canção que diz o seguinte, meu prazer é estar na casa de Deus, onde flui o amor. Lembra essa música que a gente cantou? Meu prazer é estar, eu sinto uma alegria quando eu estou com os meus irmãos adorando a Deus, cantando, orando, servindo, enfim, ouvindo a palavra, expondo a palavra, enfim, eu estou alegre. Então, meus irmãos, é possível sim, cansar o corpo e ficar alegre. É possível sim, ficar sozinho e ficar alegre. É possível sim, servir ao outro, se dedicar, se doar, se desgastar e ficar alegre. E essa é a alegria do reino. Sim, nós podemos também nos alegrar viajando, fazendo outras coisas, conversando, comendo em algum lugar com alguém. Sim, não é errado, não é pecado, não é nada disso. Mas existe uma alegria do reino que você encontra quando você vive o Evangelho, quando você está na missão do Evangelho. E essa frase eu queria que você guardasse, que é a frase, o título dessa pregação. A alegria do reino está onde a missão do reino está. Amém? Vamos falar isso juntos? A alegria do reino está onde a missão do reino está. Missão e alegria são parceiros, andam juntos. Missão e alegria andam juntos. E a gente encontra, eu gosto muito de pensar, de olhar, a gente olha para Jesus nos evangelhos, e cada um, vai ter a sua lente para imaginar o Jesus do evangelho, cada um vai imaginar. Bem, na minha lente, que eu leio, que eu olho para Jesus, eu vejo Jesus alegre. Para mim, Jesus era um homem alegre. Por quê? Porque ele estava focado na missão. E onde está a missão, está a alegria. Então, o Jesus que eu imagino, na minha mente, que eu visualizo, é um homem alegre. Ele está fazendo o que ele veio fazer. Ele está cumprindo um propósito. Por mais que ele trabalhe, por mais que ele sinta cansaço, por mais que ele tenha que atender muitas pessoas, por mais que ele tenha que se desgastar, caminhar longas distâncias a pé, passar, enfim, por dificuldades normais da vida, eu imagino ele sempre alegre. Por quê? Porque estava vivendo a missão, tinha um propósito claro, sabia o que fazia, e ele definiu a sua missão em Lucas 19, verso 10, aqui está a missão de Jesus, dita por ele. Ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E eu creio, meus irmãos, que ele
cumpriu essa missão com alegria. Ele foi para o Calvário com senso de propósito, em paz, em paz. Eu gosto muito de me lembrar que uma das últimas palavras de Jesus foi: Deus meu, por que me abandonaste? Bem, algumas pessoas olham para esse texto e dizem: Jesus está bravo com Deus, o filho está bravo com o pai. O filho disse: pai, por que você me abandonou? Pai, cadê você? Bem, eu olho para esse texto com outro olhar. Para mim, Jesus não está bravo. Jesus está cantando o Salmo 22. Porque ele está citando um salmo. E os salmos eram o que, Diego? As canções. Ele estava lembrando de uma música, de uma canção. Ele foi capaz de cantar na cruz. Uou! Ele foi capaz de cantar na cruz, de lembrar de um salmo. Ele cumpriu a sua missão com alegria. E ele contou uma parábola em Lucas 15, que eu quero convidar você a ler comigo, do verso 1 ao verso 7. Essa parábola alguns chamam a parábola dos perdidos, né? Porque tem a ovelha perdida, tem a moeda perdida e tem o filho perdido. Ok, é uma forma de você chamar. Mas também poderia ser a parábola da alegria. Tu já pensou em Lucas 15 como sendo a parábola da alegria? Pois bem, olha o que diz aqui, o verso 1 ao verso 7. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa as 99 no campo, e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca como? Alegremente, nos ombros, e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e diz, o quê? Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E se você ficar lendo as demais partes da parábola, vai ter sempre o quê? Alegria. Porque a moeda foi encontrada, porque o filho voltou, porque o pai está alegre. Meus irmãos, há uma alegria quando você cumpre a missão, quando você vive a missão, quando você trabalha para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Essa parábola, quem representa o pastor e a ovelha perdida? Meus irmãos, quem está cuidando de pessoas, nessa parábola simboliza um pastor que vai atrás de uma ovelha perdida. E sabe que todos nós podemos ir atrás de ovelhas perdidas. Todos nós podemos cuidar de pessoas, buscar os que se perderam, ajudar a trazer de volta os que ficaram pelo caminho. Todos nós podemos sair atrás daquela ovelha perdida, e quando encontrá-la, trazê-la de volta, amá-la, cuidá-la, instruí-la. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós. E todos nós vamos experimentar a alegria que Jesus descreveu nesta parábola. Há muitas ovelhas perdidas que você conhece. Muitas ovelhas que não estão no aprisco de Jesus, mas que você sabe quem são, e você pode ir atrás dela, pode buscá-las. Procurar as ovelhas perdidas, em resumo, meus irmãos, é fazer discípulos para Jesus. Procurar ovelhas perdidas não tem a ver apenas em buscar os afastados, os desigrejados, não, mas tem a ver em buscar aqueles que não são ainda ovelhas de Jesus. Por isso, essa manhã,
eu quero frisar muito forte aqui com vocês. Alegria e missão andam juntas. Missão e alegria são inseparáveis. Pessoas alegres são pessoas que entenderam a sua missão e vivem a sua missão. E a missão do reino, a alegria do reino, é cumprir a missão do reino. É essa. É fazer aquilo que você tem como propósito. É interessante o texto dizer, quando a encontra, coloca alegremente nos ombros. Meus irmãos, quando você encontra o teu propósito, quando você encontra missão, sentido naquilo que você faz, com certeza você vai ficar alegre. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim aqui, guarda o que eu vou te falar. Há um percentual pequeno de pessoas, que são realmente alegres com o seu trabalho secular. A imensa maioria das pessoas trabalham secularmente em uma função por necessidade, por responsabilidade em prover recursos, trabalham por um salário, porque precisam, porque é assim que o mundo funciona, beleza. Então, algumas pessoas conseguem fazer do seu trabalho uma coisa que lhe dá muita alegria. Aleluia. Esses são pessoas, são a minoria entre nós. Mas a grande maioria das pessoas no nosso planeta não tem alegria com o seu trabalho. E não está errado isso, porque a vida, enfim, a vida tem as suas complexidades. Agora, sabe qual é a resposta para isso? É que nós podemos encontrar alegria não no nosso trabalho, mas na nossa missão. E a minha missão é muito mais do que o meu trabalho. Tem pessoas eu conheço muitas pessoas que trabalham em lugares que não são empolgadas com o seu trabalho, mas elas entendem que ali elas podem fazer a diferença, elas podem testemunhar do Evangelho, elas podem fazer discípulos, elas podem ajudar as pessoas de outras formas, elas ali encontram um campo missionário para servir, enfim, elas olham para aquele trabalho com uma outra perspectiva, porque agora elas enxergam ali o quê? Oportunidade de cumprir a missão do reino, de fazer discípulos, de encontrar as ovelhas perdidas, de amar as pessoas, de apresentar o Evangelho. Então, se você não é tão empolgado com o teu trabalho, não tem problema. Se empolgue com a missão. Se empolgue com as oportunidades. E encontre um propósito por trás daquilo que você faz lá na tua empresa, lá no teu órgão onde você trabalha. E a igreja, e o trabalho voluntário que nós fazemos na igreja, ele pode sim nos tornar muito mais alegres. A gente pode sim encontrar na igreja um ambiente onde eu posso, aqui eu não trabalho por um salário, aqui eu trabalho por um propósito. Aqui eu me envolvo porque eu encontro alegria. O meu pagamento aqui é sentir que eu estou fazendo a diferença na vida de alguém, ou de alguns, ou de muitos. Amém, gente? Porque lembra, quando você encontra sentido no que você está fazendo, você vai encontrar alegria. Agora, se você não encontra sentido, se para você vir na igreja é apenas uma tradição, uma atitude religiosa, apenas um compromisso religioso, vai ser um peso, vai ser algo sem graça, vai ser algo que vai demorar muito, que não acaba nunca, vai ser algo cansativo. Por quê? Porque você não encontrou aqui ainda um senso de missão. Eu estava conversando com uma pessoa um tempo atrás, que estava me dizendo o seguinte, que ela estava tão mal na sua vida como um todo, que ir para a igreja para ela dava crise de ansiedade. Eu dizia, meu Deus, mas que isso? Você não é o propósito ir para a igreja ter crise de ansiedade, é o contrário. Ir para a igreja é para ficar sem ansiedade, para ficar alegre. Amém? Servir não é para ficar ansioso, é para ficar alegre.
Porque missão e alegria andam juntas. E meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. A gente teve aqui o jantar do dia 31. O pessoal que trabalhou na cozinha, na produção de alimentos, na estrutura, eles trabalharam ali umas 16 horas, pelo menos. Vieram para cá de manhã e ficaram até 2 da manhã, até 1h30, 2 da manhã envolvidos. Foram ali 16 horas, pelo menos, de trabalho. Agora, nenhum deles saiu daqui reclamando, bravo, frustrado, chutando as paredes. Saíram daqui alegres. Nós fizemos o que nós nos dispomos a fazer. Aleluia! Cansado, dor nas pernas, dor nas costas, dor no corpo inteiro. Mas com senso de, olha, eu fiz a minha parte. Eu servi. Aleluia! Meus irmãos, a gente foi ontem no funeral do seu José de Paula, que eu não tive a alegria de conviver com ele, de conhecê-lo, né? Enfim. Quando eu o conheci, ele já estava bem doente, já com muitas limitações, mas eu ouvi muitas histórias dele. Eu ouvi histórias que ele pedalava horas e horas para chegar num ponto de pregação, para abrir uma igreja lá, para pregar o evangelho, para atender alguém. Andava horas e horas de bicicleta, pedalava quilômetros e quilômetros. Eu me lembro, meus irmãos, que os pioneiros que plantaram as igrejas aqui no DF, no Brasil, andavam a cavalo dias para chegar num lugar. Caminhavam dias para chegar num lugar. E chegavam como? Com alegria. Porque tinha uma missão por trás. Missão e alegria andam juntas. Quando eu entendo a minha missão, eu vou ficar alegre. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Para você entender essa verdade que eu estou me esforçando aqui para te explicar, eu quero te dar agora um exercício reverso, o contrário disso. Quando você para de servir, quando você para de se envolver com a missão, o que isso vai trazer para você? Tristeza. Tristeza. Eu não conheço nenhuma pessoa piedosa que ama Jesus de verdade, que tem um coração em Jesus, que fica sem fazer nada, nem aí, e fica alegre. Não, ele vai começar a se entristecer. E sabe o que acontece quando ele se entristece? Ele ativa um mecanismo de compensação. E aí ele vai querer compensar a falta de alegria do reino com outras coisas. E aí começa a abrir porta para o pecado. Aí começa a se envolver com outras coisas. Começa a se afastar de Deus e começa a buscar alegria daí naquelas outras coisas. Bom, eu tenho que achar outras coisas para me dar alegria. Porque eu perdi a alegria do reino. Perdi a alegria de servir. Perdi a alegria de me envolver. De viver a minha missão. Então, quando a alegria de Deus diminui na tua vida, as pessoas vão tentar buscar algo para compensar. Alguns tentam compensar na comida, alguns na promiscuidade, alguns na violência. E por aí nós podemos ficar enumerando uma série de outras coisas. Por isso, meus irmãos, que a alegria do reino não é só para, não visa apenas me deixar alegre, mas também visa tirar de mim a necessidade de buscar compensação em outras coisas. A alegria do reino, ela é importante porque ela me afasta do pecado, ela me aproxima de Deus, ela me dá sentido para a vida, ela me anima, ela me leva mais longe. Por isso que eu quero pastorear, servir uma igreja cheia de alegria. Por isso eu quero andar ao lado de pessoas alegres. Por isso eu quero cultivar em mim alegria. Porque a alegria do Senhor, como disse Neemias, é a nossa força. Ela nos protege, ela nos blinda, ela nos faz
ela nos guarda de ter que buscar em outros ambientes aquilo que eu tenho em Jesus, aquilo que eu tenho no reino. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ei, nós podemos ser o povo mais alegre da terra. Nós podemos ser, porque o reino de Deus é um lugar de alegria. É um lugar onde eu posso servir com meus amigos, onde eu posso viver a minha missão com outras pessoas, onde eu posso cumprir o meu chamado. Alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Ei, eu não sei como anda o teu nível de alegria, mas se você tem tido pouca alegria, eu quero convidar você a olhar para a tua missão. E eu sou capaz de apostar aqui muito alto, que quando você viver a sua missão, com a alegria vai te acompanhar, porque elas são juntas. A alegria do reino está onde a missão do reino está. Meus irmãos, agora quando eu falo de missão, de servir, me entenda aqui bem, eu não estou falando apenas de servir nos ministérios internos aqui da igreja, não. Existe uma missão geral para todos os crentes. A gente falou aqui no dia 31, que nós temos arrolados 164 voluntários na Sião até 31 de dezembro. Beleza. Nós somos 350 membros, mais ou menos. Bem, agora, é possível sim, você não ser um voluntário de um ministério aqui da Sião, mas você está servindo muito ao reino. Você pode estar servindo, porque você pode estar fazendo discípulos ali fora, você pode estar ensinando o evangelho para alguém, você pode estar visitando alguém, você pode estar indo ao hospital fazer uma visita, você pode estar indo a um orfanato, você pode estar indo, enfim, a muitos lugares. Porque a missão do reino não é apenas aquilo que você faz no domingo aqui na igreja. Não, a missão do reino é você fazer discípulos, é você buscar as ovelhas perdidas, é isso. E isso todos nós podemos fazer. Você não precisa ter um cargo para fazer isso, você não precisa ter sido eleito para fazer isso. Você é comissionado por Jesus para buscar as ovelhas perdidas que estão por aí. Essa é a missão geral de todo cristão. Todo. Eu vou repetir isso. Olha para mim aqui, ó. Você não precisa de um cargo. Você não precisa ser eleito em uma assembleia para você viver a tua missão. Amém, gente? Você pode fazer isso. Não tem cargo aqui para todo mundo. Claro que não. Mas tem missão para todo mundo. Tem trabalho para todo mundo. Porque o trabalho é o quê? Buscar as ovelhas perdidas. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa missão. É isso. Essa é a missão geral de todo crente. De todo crente. Todo crente tem essa missão. De ser e fazer discípulos, de cooperar com Jesus, de participar dos movimentos de Jesus, de servir ao próximo, de dar um bom testemunho, de apresentar o Evangelho, de ensinar o Evangelho para alguém. Essa é a missão de todos nós. Mas também existe uma missão específica, sim, que tem a ver com teus dons e talentos. Alguns vão ter a missão específica, talvez, de se envolver com a música, alguns se envolver com a educação, alguns se envolver com a pregação, alguns se envolver com, enfim, outras áreas importantes da vida da igreja. Mas todos nós temos a missão geral de buscar e salvar as ovelhas perdidas. O texto que nós lemos diz que há uma alegria também no céu. Ei, tu já pensou em colocar um sorriso no rosto de Jesus? Sabia que você pode fazer isso? Você pode colocar um sorriso nos lábios de Jesus. Os céus se alegram. Os céus se alegram. O texto que nós lemos diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende,
por 99 justos. Olha só, alegria no céu. Ei, igreja, ei, meu irmão, minha irmã, viva para colocar um sorriso em Jesus. Viva para alegrar os céus. Viva para alegrar os céus. Talvez o que você faz não vai gerar uma notícia na terra. Talvez o teu trabalho anônimo, teu trabalho de formiguinha, teu trabalho de ajudar alguém, talvez não vai ser publicizado, talvez não vai virar uma história, não vai virar um post, mas sabe de uma coisa, ele tem potencial de trazer alegria no céu. Trazer alegria no céu. Quando você cumpre a sua missão, os céus se alegram. Eu lhes digo, Lucas 15, verso 7, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Amém, gente? Viva para colocar um sorriso em Jesus. Viva para promover alegria no céu. O que eu faço na terra repercute no céu. Amém, gente? O que você faz na terra ecoa no céu. Tem potencial de ecoar no céu. Agora, eu tenho que fazer também o reverso. O contrário disso qual é? Não busque alegria na terra que entristeça o céu. Uou, pegou a visão? Não busca alegria na terra que vai entristecer o céu. Porque se é verdade que eu posso alegrar os céus, também é verdade que eu posso entristecer os céus. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu, não entristeçam o Espírito Santo. Olha só, você pode entristecer o Espírito Santo, pode entristecer o céu, com más escolhas, com maus comportamentos. Então não viva para entristecer o céu, para entristecer o Espírito Santo. Não busque uma alegria na terra que vai entristecer o céu. O contrário, viva a missão na terra, busque a alegria na terra, que também vai alegrar o céu. Amém, gente? Missão e alegria andam juntos. Olha, eu quero hoje, eu me esforcei aqui o que eu pude, para tentar colocar na sua mente, no seu coração, na sua vida, que missão e alegria são inseparáveis, andam juntas. Você quer ser mais alegre? Viva a sua missão. Você quer sorrir mais? Viva a missão. Você quer ficar menos triste? Viva a missão. Encontre alegria na missão. E aí você vai experimentar uma alegria duradoura, uma alegria que o mundo não pode roubar. Amém?